Fala, senhoras e senhores, nosso Brasil Baronil, Vauli Sincero aqui no canal da Notícias. Vamos para Curtas da Norte. Vauli na área aí, senhores, de volta. Qual será o tamanho do corte de juros pelo Fed neste mês? As autoridades do Federal Reserve, Fed, estão cada vez mais atentas ao mercado de trabalho norte-americano. Os dados da semana passada reforçam que os Estados Unidos estão em processo de desaquecimento, o que vem levando a menores pressões sobre os dados da inflação, diante do objetivo do Fed de alcançar a meta de 2%. As principais informações do mercado de trabalho, payroll, ADP e jobs, divulgados na última semana, vieram mais fracas que o esperado, o que aumentou a discussão, a necessidade de o Federal Reserve ser mais agressivo no mercado de corte de juros para evitar uma possível recessão econômica adiante. Apesar dos dados disponíveis até o momento, ainda é cedo para afirmar que os Estados Unidos entrarão em recessão. Sendo assim, a chance de o Fed iniciar o ciclo com um corte mais moderado de 25 pontos base e seguir com esse mesmo movimento ao longo das próximas reuniões. No entanto, com os dados mais fracos da última semana, também não podemos descartar uma queda mais forte de 50 pontos base. Acredito que a decisão será dividida entre os diretores do FOMC, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Fundos multimercados têm o maior resgate do ano. Os investidores retiraram cerca de 40 bilhões dos fundos multimercados em agosto, de acordo com as informações disponíveis no site da Ambima, até o dia 30 de agosto. Essa foi a maior debandada da classe neste ano. No acumulado do ano, os multimercados sofreram um resgate líquido de 145 bilhões e meio, acima do resgate líquido de 47 bilhões e 600, representado nos primeiros 8 meses de 2023. Nos últimos anos, a dificuldade de interpretar a dinâmica de juros ao redor do mundo, com impactos importantes vindos dos Estados Unidos, fez com que muitos fundos multimercado enfrentassem maiores dificuldades para bater o benchmark. Diante de uma Selic elevada, sendo esse um catalisador para o processo de redução de patrimônio dessa classe. A título de curiosidade, os multimercados encerram o ano de 2019 com 1 trilhão e 800 milhões sob gestão e atualmente contam com um patrimônio de 1 trilhão e 600 milhões. A nosso ver, os multimercados devem continuar enfrentando um período de redução. Sendo assim, é crucial que os cotistas estejam alocados em fundos com processos consistentes e que não estejam sofrendo com maiores relevantes nas suas aquisições de gestão, pois, apesar do processo de redução de patrimônio da classe, os bons fundos multimercados irão sofrer e voltar a apresentar prêmios acima do benchmark. Brasileiros resgatam quase 400 milhões de reais da poupança. Outra aplicação que sofreu com a saída de investidores foi a caderneta de poupança, que teve um saque líquido de 398 milhões em agosto. De acordo com o Banco Central, no acumulado do ano, houve um resgate líquido de 4 bilhões, bem abaixo dos 80 milhões resgatados nos 8 primeiros meses de 2023. Uma série de fatores pode influenciar a redução da dinâmica de saques na poupança, como a necessidade de liquidez da poupança para cobrir despesas, mas também é importante considerar o custo de oportunidades em manter dinheiro na poupança, especialmente em cenários de Selic elevada como o atual. Isso ocorre porque, com uma Selic
acima de 8,5% ao ano, a poupança passa a ter um retorno fixo de 0,5% ao ano, mais a taxa referencial, TR, que pode ser vista na calculadora do cidadão no Banco Central. É um fator muito brincadeira. Poupança é brincadeira no Brasil. Mesmo se a Selic estivesse abaixo de 8,5% ao ano, a poupança teria um rendimento de 70% da Selic, mais a taxa referencial. Ou seja, ainda baixo, muito baixo. O povo é doido deixar dinheiro na poupança. Assim, se os investidores têm maiores rentabilidades ao investir no Tesouro Selic, o título mais seguro da economia. Em comparação com a poupança, podemos considerar que o saldo atual é de 1 trilhão. Na poupança ainda é extremamente elevado. Quer ver exemplo de como o Tesouro Selic sempre compensa mais do que a poupança? Assista esse vídeo da Marília sobre isso. O pessoal da Nord aí, senhores, dando informações aí para nós qual que é melhor? Você tem a poupança ou tem o Tesouro Selic? Claro que é o Tesouro Selic, né? Você vai ter muito mais rendimento. Tá? Mas fico por aqui. Obrigado e tchau!